Olá, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, olha só, trazendo alguns conhecimentos na área de filosofia, realismo político de Maquiavel, professor André Luiz, que cá estou dentro do nosso projeto de atividades curriculares complementares. Então, eu convido vocês a vir conosco aqui, fazer algumas reflexões sobre o pensamento de Maquiavel, que é um dos temas ali bem famosos na filosofia, na história, na verdade, em todo o pensamento universal, né? Então eu te convido a vir comigo, vem, vamos para a aula aqui, ver e fazer algumas questões, treinar habilidades e conteúdos dentro deste tema. Vem comigo, bora lá. Bom, dois são os temas capitais que dominam a filosofia política no período medieval. Das alternativas apresentadas abaixo, marque aquela que indica a forma correta que tais temas tomam conta deste período. O cristianismo e a teologia, a política laica e a ciência e a ética em geral, a teologia e gnoseologia, ou seja, a teoria do conhecimento, a ética politeísta e a política laica. Então nós temos aqui a tradução ou a exigência de identificar, reconhecer os elementos que estão dentro ali do que consideramos como um período político que vai fazer uma transição para a modernidade. Nós sabemos que Maquiavel está num contexto de transição também, do qual as monarquias nacionais estão se formando e que a Idade Média ali está dando seus últimos suspiros e começando a implodir, começando a ser modificada em conceitos, em atitudes, em conhecimentos, tá? E aí nós vamos ter uma série de conteúdos, de temas que são extremamente relacionados a este contexto, tá? Quais seriam esses temas? Bom, nós sabemos que a política laica e a ciência, estes conteúdos vão perfigurar muito melhor o que no período, digamos assim, medieval, no período em que o próprio Maquiavel, no período em que este conhecimento está sendo alicerçado, a modernidade ou está sendo modificado, ele vai perfigurar. E aqui nós temos, portanto, ele, tá? Cristianismo e teologia se perfigurariam na mesma condição, seriam a mesma coisa, a ciência e a ética em geral, a teologia, a gnoseologia, a ética politeísta, a política laica ficariam um tanto quanto mais aquém, tá? Dentro deste contexto, tá? Então aqui a letra B de bola traz para a gente, dentro daquilo que Maquiavel propõe, dentro daquilo que a política medieval já decaindo, já terminando, dando seus prelúdios de, digamos assim, final de contexto, trará ali a política laica e a ciência dentro deste contexto. Perfeito? Beleza pura? Então, vamos continuar aqui. O absolutismo e a política mercantilista eram duas partes de um sistema mais amplo, denominado Antigo Regime. O termo foi adotado para designar o sistema cujos elementos básicos eram além do absolutismo e do mercantilismo, a sociedade estamental e a sociedade colonial. Assinale a alternativa que expressa corretamente uma prática dos estados absolutistas presente na obra de Maquiavel. Então, vamos ver aqui. Liberdade religiosa, centralização política administrativa, enfraquecimento do poder real, abolição total dos privilégios da nobreza e política econômica liberal. Bom, dentro deste contexto, é válido informar a vocês que quando nós estamos falando de um pensamento mais centralizador, de um pensamento que tem uma política mais centralizada, nós temos aqui a prática, por exemplo, de teorias, né, de conhecimentos que vão guiar, né, um pensamento muito mais acessado ao logos, à razão, aos critérios mais científicos, a uma prática mais efetiva e a uma possibilidade de uma realidade dentro daquilo que nós consideramos como gerenciamento da polis. Então aqui, quando você fala em liberdade religiosa, é um dos temas muito importantes, mas não é necessariamente um alvo do que nós teremos alicerçado a polis ou destinado a polis.
Centralização política administrativa é um elemento muito mais possível, é uma possibilidade maior dentro daquilo que nós consideramos como elemento que vai permear o pensamento político, certo? Enfraquecimento do poder real, não, é pelo contrário, é o fortalecimento deste poder. Abolição total dos privilégios da nobreza, isso aqui, privilégios totais também não, porque o rei é um nobre e é um dos maiores dos nobres, né? Política econômica liberal também já é um pouco mais distante, e aqui então, portanto, a centralização política administrativa é o nosso contexto maior, dentro aqui do que figuramos para o pensamento político de Maquiavel e o contexto ao qual ele está alicerçado, certo? Vamos continuar? Vem comigo. Lembrando vocês que esta política medieval, dentro daquilo que nós estamos encerrando a Idade Média e chegando ao contexto de Maquiavel, nós temos ali a necessidade de uma política mais laica, de uma ciência, o que traz para a gente aqui, ó, o casamento perfeito com o que está na letra B, que é a centralização política administrativa. Essa centralização política administrativa, esta necessidade de você ter uma racionalização, ou seja, agir com o logos dentro dos caminhos em que nós vamos julgar a cidade, permear o contexto da cidade, trazer uma reflexão sobre o que era administrar uma polis, e aí retirar um pouco desta influência divina, eliminar um pouco daquilo que nós entendemos como resquícios de divindade dentro deste contexto político, é importante e preciso para que haja uma organização das cidades, uma reformulação da política que é feita na Idade Média, mas é importante lembrar que ainda está dentro de preceitos medievais, ainda surge dentro de um período que a Idade Média está muito forte, ainda surge em um período em que a Idade Média ela está em sua funcionalidade, mas o contexto Maquiavel, o contexto de vários pensadores, o contexto de vários teóricos políticos que integram até o Renascimento, porque Maquiavel está no Renascimento, e o Renascimento do século ali, que está ainda vigorado, ou seja, banhado pelo pensamento medieval, tá? Mas a centralização política administrativa, a organização das cidades, o poder do rei crescendo e diminuindo o poder espiritual, ou seja, da igreja, são marcas fundamentais para estes contextos aqui tratados. Nicolau Maquiavel foi diferente dos teólogos medievais e de seus contemporâneos ao fundamentar as suas teorias políticas, porque ele partiu de que ou de quais premissas? Como mais uma vez eu volto a falar a vocês, Maquiavel, como ele está dentro ainda de movimentos que dominam a Europa, como a escolástica, por exemplo, teorias que estão na Idade Média, é um período ainda que está ali banhado pelo preceito da filosofia medieval, certo? Que está trazendo para a gente proposições que são pensadas pela igreja, de domínio da igreja. Então o pensamento de Maquiavel é um tanto quanto desafiador, assim como o pensamento de Dante, assim como figuras do Renascimento, até mesmo cultural, mais precisamente na pintura, Leonardo da Vinci, na escultura, ali, Michelangelo. Então, Maquiavel, Tomás Moros, Erasmo de Roterdã, são vários os autores que vão pensar mais ainda, claro, neste embate com a igreja, e dentro de um período em que a Idade Média ainda tem muito poder, mas está surgindo uma nova organização, está surgindo uma reorganização da polis a partir de um poder mais temporal, ou seja, do rei. E quais são as premissas, né, que levam Maquiavel, na sua obra máxima, O Príncipe, a instituir para que se diferencie? Da Bíblia, nós sabemos que o pensamento do nosso autor ele está já tendendo a uma visão fora da religião, da religiosidade ou da influência da religião. Então não é muito seguro a gente considerar a Bíblia aí como guia para ele. Do direito romano, em alguns momentos até perfigura em Maquiavel, mas não de forma dominante. Partiu de obra dos filósofos greco-romanos para construir essa teoria política,
Ora, nós temos uma crítica que Maquiavel faz muito grande aos filósofos gregos e a alguns romanos, mas principalmente aos gregos. Maquiavel chega a chamar os filósofos gregos, e aí inclusive Aristóteles, tá, de ideólogos políticos. E aí é interessante porque a gente tem o costume de encontrar apenas Platão como um idealismo, né? Mas Maquiavel considera o próprio Aristóteles como um idealista na política. E por quê? Porque tanto Platão como Aristóteles, claro que Sócrates a gente não vai tratar porque Sócrates e Platão vai dar na mesma coisa, eles escrevem sobre uma cidade que deveria ser, é um ideal que eles criam. Então Maquiavel os chama de ideólogos políticos, assim também os medievais o fazem, de onde ele está participando e tem contato com a escolástica. A escolástica quer traçar um paralelo entre uma cidade terrena e uma cidade divina. Isso é um idealismo, isso é um, digamos assim, um romantismo muito grande. E aí o que ele propõe? Ele propõe falar de uma cidade que existe, dos problemas reais e concretos. Então o Maquiavel se considera um realista político e não um idealista político, certo? Então, por fazer várias críticas, essa letra C ela vai ficar assim um tanto quanto prejudicada para a gente. Lembrando mais uma vez vocês, geralmente a gente considera mais Platão idealista e Aristóteles não, mas depende do ponto de vista e do tema que você está tratando. Porque quando Maquiavel lê Aristóteles, ele também coloca ele como ideólogo na política, obviamente, na política, certo? Por escrever sobre uma cidade que não existe e que ele gostaria que existisse. Mas Maquiavel vai escrever sobre a cidade que existe, a realidade e o cotidiano dela. Da experiência real do seu tempo para fundamentar o seu pensamento político, experiência real, concreta, aquilo que de fato e de direito existe, os problemas vividos pela época. Isto nós vamos perceber que Maquiavel vai ter muito contato, inclusive as suas experiências. É interessante esse termo aqui, experiência, porque O Príncipe é uma obra que vai retratar aquilo que Maquiavel percebeu empiricamente, o convívio que ele teve com vários e muitos governantes, e aquilo que ele percebeu que os governantes faziam e dava certo. Ali ele catalogou uma série de procedimentos e colocou nesta obra O Príncipe, dedicada a Guilherme de Médici. Mas, infelizmente, né, nós sabemos de toda a história, que aí a obra foi até perdida. Thomas Moros é que resgata ela depois de muito tempo para poder fazer uma edição, provavelmente uma das melhores edições do Príncipe, tá? E muitas figuras políticas famosas usavam o Príncipe depois, né, que fez a fama do livro. Napoleão, o próprio Mussolini, né, e vários outras também figuras políticas, né, perfiguravam a partir do Príncipe. E uma das obras hoje, uma das traduções da obra, uma das, né, das obras que estão disponíveis para vender para a gente sobre o Príncipe, com uma tradução dela, tem prefácio, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil. Então, figuras emblemáticas na política, tanto do Brasil como no exterior, utilizam e gostam de Maquiavel para fundamentar, né, seu pensamento político, porque ele parte da experiência real, daquilo que ele viu, daquilo que deu certo e daquilo que ele percebeu que é extremamente útil para o momento, para a necessidade de cada cidade. Então, aqui você vai marcar a letra D de dado, correto? Ficamos aqui, portanto, com a letra D. Vamos fazer mais uma questão para nos tornarmos mais habilidosos em Maquiavel. E ainda que não lhe importe incorrer na fama de ter certos defeitos, sem os quais dificilmente poderia salvar o governo, pois, considerando bem, podemos encontrar coisas que parecem virtudes. Segundo o Príncipe de Maquiavel, toda a cidade está dividida em dois desejos opostos. O desejo dos grandes de oprimir e comandar e o desejo do povo de não ser oprimido nem comandado. O desejo do povo de ser bem guiado e o desejo dos grandes em ser o bom pastor para o povo. O desejo do povo de um herói que salve a falta de vontade dos grandes em serem heróis do povo. E o desejo dos grandes em oprimir e comandar e o desejo do povo em participar de um dia desta opressão. E aqui
nós vamos perceber que aqui é uma coisa bem curiosa, olha só, o desejo dos grandes de oprimir e comandar e o desejo do povo de não ser oprimido, opresso e não ser, claro, guiado de forma tão cruel, ou seja, não ter os seus desígnios usurpados ou comandados de uma forma tão violenta. É interessante que esse desejo do nobre, ou seja, do mais nobre de todos, que é o rei, de querer comandar, de ditar a cartilha, certo? De oprimir o povo pela sua vontade, ele teria necessariamente o bem comum como alvo. Pelo menos assim, é o que o realismo político em Maquiavel prevê. Mas nem sempre essa cartilha foi utilizada ou seguida, né? Geralmente aí você tinha os grandes, ou seja, os comandantes ou até mesmo o rei, puxando para si, trazendo para a sua única vontade e seu prazer aquilo que, né, os súditos deveriam observar ou fazer. Isso transformaria necessariamente, tá, esse desejo dos grandes de comandar em uma opressão extremamente negativa e não tão bem-vinda, certo? Mas aqui a letra A é a que melhor se encaixa dentro do nosso contexto e daquilo que é preconizado, que é anunciado ou argumentado pelo nosso autor. Na quinta questão, é necessário a um príncipe para se manter no poder que aprenda a poder ser mal e que se vale ou deixe valer-se disso segundo a necessidade. Preste atenção na palavra necessidade, ou seja, necessidade o que significa? Algo sem o qual não se pode viver, fazer ou ter como condição básica. Então a palavra necessidade ela é autoexplicativa. Se é necessário eu não posso deixar de fazer, obviamente, tá? Então aqui o que Maquiavel está trazendo para a gente é que está no âmbito do necessário a questão do príncipe, tá? Do governante, daquele que conduz a polis, tomar mão de algumas decisões que nem sempre são populares ou cristãs, por assim dizer, para que o bem comum se instaure. Então, olha só, de acordo com a teoria política de Maquiavel, assinale a alternativa correta. Maquiavel afirma que um bom governante precisa, antes de tudo, ser amado pelos súditos. Pode ter certeza que esse não era um princípio de Maquiavel, tá? A mão de ferro ou até mesmo a violência para ele preconizava muito mais, tinha muito mais utilidade. Segundo Maquiavel, a ação política não pode ser autônoma em relação aos preceitos da religião. Claro que tem que ser autônoma porque ele está dentro de uma concepção diferente, embora na Idade Média, mas embora ainda preconizada pelo domínio da Idade Média, do pensamento medieval, nós temos aqui então uma necessidade de observar que Maquiavel desenvolve uma série de considerações que estão para além deste período medieval. Para manter o poder, segundo Maquiavel, o governo deve considerar como virtudes o que todos consideram como vícios e vice-versa. Bom, aqui já é uma afirmação muito radical e até fora daquilo que o autor também vai anunciar. Maquiavel destaca como virtude um governante menos suas qualidades morais, ou seja, ou a sua obediência a preceitos teóricos e mais astúcia como elemento prático. Perceba que o governante Maquiavel, quando ele escreve a expressão necessidade, ele está falando em quê? Ele está falando naquilo que deve ser feito e naquilo que deve ser feito como elemento prático, portanto, é o que deve ser feito, não é o que deve ser pensado, não é o que deveria, é o que acontece. Então está na prática, a prática efetiva, cotidiana. Daí Maquiavel trazer a necessidade da astúcia, da forma astuta como tratar o objeto, como tratar a decisão, da moralidade que não exige nenhum tipo de preceito cristão, nenhum tipo de preceito que seja considerado como virtude única. Ele precisa apenas da necessidade. O governo é da necessidade, a atitude é da necessidade, é o contexto ou a circunstância que define o que é moralidade. Portanto, meus amores, vocês vão perceber que a letra D é a nossa resposta mais adequada, ok? E aí eu te convido a ficar neste projeto maravilhoso. Nós temos aqui muito mais aulas para vocês. Acesse um plano de estudo para maiores informações.
e, portanto, continue conosco neste projeto para ajudá-los. Estamos juntos, esperando vocês aqui sempre.